acolhidos, amparados e assim aconchegados no coração desse médico tão amoroso para com todos nós. Que possamos passar esses momentos da noite de hoje sempre com muita paz, harmonia, equilíbrio, levando conosco todo o aprendizado que quando a gente está aqui e reflete sobre o que Jesus nos deixou, né, que é a luz do nosso caminhar. Tem alguém vindo a casa a primeira vez hoje? Não, são todos já amigos do Dr. Bezerra. Quando entra aqui, como dizia o Jorge, o Dr. Bezerra fala assim: olha lá, ele está chegando novamente. Então sejam bem acolhidos no coração desse médico amoroso. Hoje nós teremos a alegria e o prazer de ouvir a nossa companheira Paola falando para nós sobre o mal e o remédio. Então que possamos estar aqui conectados, né? A palestra pública é a maior reunião de tratamento que nós temos na casa. Quando vocês entram aqui, toda a equipe espiritual do nosso hospital está aqui junto com vocês, tratando do que cada um necessita nesse momento. Então entreguem-se a esse momento, reflitam sobre o que vai ser dito e que toda essa vibração da sala seja o remédio para o coração de cada um de nós. O preparo é do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na grande romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e, em seguida, a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns centímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos nós, por nossa vez, conscientes da nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Nesse momento, então, aqueles que se sentirem bem fechando os seus olhos, para olhar para o seu interior, se conectar com Jesus, vamos elevar os nossos pensamentos a esse Mestre do Amor, que tanto nos orienta e nos ensina, nos fazendo o convite mais uma vez para segui-lo, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Então que sigamos com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, mas sigamos essa luz,
porque através dessa caminhada vamos encontrar algo muito mais resplandecente, que é o amor do Pai. Que estejamos todos conectados com a espiritualidade amiga da casa e que a nossa amiga, a nossa companheira Paola possa receber do alto toda a inspiração, toda a intuição que ela precisa para que passe para nós o melhor dos seus estudos. Graças a Deus. Graças a Deus. E é isso mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estou certinha aqui, cara? Bom, gente, então que a gente possa sentir, né, verdadeiramente a energia dessa casa, toda essa vibração que a gente sente, como a Thelminha falou, assim que a gente entra aqui, e que eu consiga, né, passar a mensagem. Já peço já a paciência de todos vocês, né, mas que a gente possa de verdade se conectar a essa espiritualidade tão amiga, tão dedicada a cada um de nós. E o tema de hoje, o mal e o remédio, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, né? E é um tópico que ele é ditado pelo Espírito de Santo Agostinho. E é bem profundo e ele aborda o nosso processo aqui, da vida material, os nossos desafios. Então, eu vou começar lendo, tá? A mensagem, e aí a gente vai, então, refletindo juntos, aqui se debruçando aqui nessa mensagem de Santo Agostinho. E ele começa fazendo a seguinte pergunta: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Será que alguém acha que isso? Não. Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Bom, aqui então a gente já pode dar uma paradinha, que tem bastante coisa para a gente refletir. E essa primeira passagem, né, de Santo Agostinho, ele já traz a ideia de que a terra ela não é esse paraíso de prazer, de felicidade. Ao contrário, ela é um campo de provas e expiações, onde o sofrimento ele faz parte da jornada, né? Então, se alguém aqui, desculpa quebrar a ilusão de alguém, mas é isso, né? Então, nós não estamos aqui a passeio, nós não viemos aqui para sentir prazeres, né? Então, Santo Agostinho, ele questiona a visão de alguns, né, de muitos que esperam uma existência sem desafios, que esperam uma existência somente de felicidade.
né? E ele nos alerta que isso já foi falado, né, pelos profetas sobre o prantos, né, e ranger de dentes para quem nascesse aqui, né, no planeta. Então, o texto, né, nessa primeira abordagem, ele nos encoraja, né, para que a gente aceite o sofrimento como uma alavanca para a evolução, né, e que não é uma forma de aprendizado e uma prova para todos nós, né, e é possível que a gente tenha um olhar assim, de consolo quando a gente olha para além da matéria. Então, esse que é o convite da doutrina espírita, né? Ela é exatamente essa doutrina consoladora, é o consolador prometido por Jesus, exatamente porque nos convida a entender que isso aqui é uma passagem. Todos nós estamos momentaneamente na carne, mas somos, em essência, espíritos, né? Então, enquanto espíritos, a gente deveria valorizar o espírito. Porém, ainda, né, na nossa jornada evolutiva, a gente tem esse olhar muito mundano diante das situações, né? Esse olhar muito material. Então, ele cita Jó, né, nessa passagem, que Jó chegou ali na extrema miséria, perdeu tudo, enfrentou diversas dificuldades e ainda assim ele soube ter gratidão. Isso parece que é muito longe, né, da gente, mas é exatamente sobre isso que a gente precisa exercitar a cada dia, né, um pouco dessa gratidão. E é sobre isso, então, que a gente, que é a minha intenção, né, de que a gente reflita juntos e se debruçando nesse tema. E aí ele nos conclama, então, a ter essa visão mais ampla, né, Santo Agostinho, quando ele, para que a gente reconheça o sofrimento, mas nós aqui, acho que todos nós que estamos aqui, né, de noite, esse horário no meio da semana, nós queremos. Então, é esse olhar que a gente precisa desenvolver, né, enquanto espírito, né, sabendo que existe um propósito maior, essa confiança de que existe um propósito maior por trás das nossas dificuldades, né, porque elas vão existir, isso é um fato. E aí a pergunta que eu deixo aqui pra gente é: qual é o limite da nossa fidelidade, né? Até que ponto a gente consegue manter a nossa confiança? Eu estou fazendo para mim desde quando eu comecei a estudar. E muitas vezes a gente ainda é muito frágil. E assim como na natureza, nós temos os nossos invernos. Faz parte também da alma, né? Também experimentar essas estações, né? Então são as estações desafiadoras. E a gente tem uma tendência, né, de achar que a intercessão divina, a presença divina, ela está marcada ali por um sucesso. Ou Deus está presente nas nossas vidas em atendimento às nossas expectativas. Então, quando as nossas expectativas não são atendidas, Deus não está lá, né? E é exatamente o contrário. Nos momentos mais difíceis, lá está Deus. Exatamente porque a gente faz normalmente essa associação, né, da presença de Deus quando está dando tudo certo. Porém, as lições que nos trazem normalmente são mais expressivas para a nossa vida, elas vêm quando aparentemente está dando tudo errado, né? Então, a fé, nesse contexto, ela é ferramenta fundamental para a nossa jornada. A fé é esse remédio que a gente precisa. Então, essa confiança de que existe um propósito muito maior para cada um de nós. Deus tem um compromisso moral com cada um de seus filhos. Nós somos seus filhos, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa fé fortalecida, a gente tem um remédio para enfrentar a nossa jornada. E aí, continuando aqui mais na mensagem de Santo Agostinho, agora é um trechinho menor, ele diz assim: como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Aí já estou vendo algumas pessoas assim: eu não escolhi não. Né?
E a gente até brinca aqui na casa que a gente implorou, né, por algumas provas. E isso também está lá no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec questiona os espíritos. Os gêneros das provas, eles são, na maioria das vezes, escolhidos por nós, em conjunto com um grupo de amigos. Porque existe um grupo de amigos espirituais que querem que a gente dê certo. Os nossos anjos da guarda, os nossos protetores. Então é uma turma torcendo para que a gente dê certo, né? E existe todo esse planejamento com relação a essas provas, justamente porque a gente sabe que são exatamente essas provas, essas dificuldades que vão permitir que a gente galgue lugares, né, mais elevados. Faz parte do processo de evolução. Só que quando a gente chega aqui, a gente tem, né, o bendito esquecimento, que é muito necessário também. Porém, lá dentro de cada um de nós, a gente sabe exatamente o que a gente veio fazer aqui. Só que a gente se perde nessa conexão. E muitas vezes, diante das nossas crises, que é fato, né, que elas vêm exatamente porque fazem parte desse processo das provas, a gente acaba se desconectando, se perdendo essa confiança no Pai, e isso nos traz mais sofrimento, né? E Santo Agostinho, então, ele nos traz aí essa reflexão, né? Então, a gente acaba murmurando. E aí ele fala, né? Vós, por exemplo, que pedistes a riqueza e a glória, que espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Como é que se a gente não tivesse essa chave de entender aquilo, de tentar olhar aquilo com o olhar do espírito, né, a gente muda o cenário. Porque o corpo físico, ele está ali expressando as necessidades da alma. Então, a alma que precisa de cura. Na realidade, a cura real é do nosso espírito, não é da matéria. Então, ela estava tendo a oportunidade de expurgar no corpo físico as dores da alma dela, né? Então, muitas vezes, é sobre esse olhar que a doutrina, ela faz com que a gente veja as coisas de um âmbito muito mais alto do que elas realmente são, quando de fato a gente entende e se debruça nelas, né? Então a gente fica, meu Deus, que sofrimento. E foi assim, até algo assim interessante, né? Que quando ela desencarnou, depois, né, no momento lá do velório e tudo mais, o semblante dela era de paz, sabe, assim. Então a gente não sabe, provavelmente, a gente não sabe o propósito, mas existe um propósito para aquilo tudo. E não só para ela, mas para a família também, né? Então é esse olhar que a doutrina nos convida e que basicamente reflete aqui nesse tópico do que seria o mal e o que seria o remédio. Então, a partir do momento que a gente confia que existe um propósito para tudo, para todas essas dores, a gente fica um pouco mais confortado, sabendo que faz parte da jornada, né? E aí murmura menos. Deixa eu ver aqui que eu... Bom, aí aqui já para o final da mensagem, Santo Agostinho fala, né? Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Porque a gente vai ocupar o lugar que hoje, por exemplo, Jesus como Espírito puro, nós vamos para lá. E isso é extremamente maravilhoso e consolador para todos nós. Independente dos nossos erros e acertos, nós vamos chegar a espíritos puros, né? E a gente ouve, né, muito aqui na casa, essa espiritualidade que nos assiste aqui, fala: nós estamos com vocês.
Nós estamos de braços estendidos, basta que vocês se conectem, né? Então é essa conexão que a gente precisa exercitar nesses momentos mais difíceis. E ele continua: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvai nos poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera, tal chaga, para tal tentação, tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. E aí esse punido, eu pelo menos, né, eu fico assim meio mal quando eu uso esses punidos. Acho que vem uma raiz lá das vidas anteriores, né? Parece que é um castigo, mas na realidade é a gente que se pune, porque a partir do momento que a gente perde a confiança, essa angústia que a gente sente é causada pela nossa falta de confiança, que a gente está indo contra esse nosso Deus interno, né? Então essas angústias da aflição são causadas por nós mesmos. E aí ele continua aqui falando, bem, não vou cansar muito vocês, mas vale a pena ler bastante a mensagem na íntegra, que ela é um pouquinho grande. E no final de tudo ele coloca assim na mensagem, né? Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. E aí, eu queria chamar a atenção para esses bem-aventurados daqueles que choram, não os que se desesperam, não os que se revoltam, não os que batem pezinho, eu bato, gente, né? Não os que se lamentam. Então, a dor, ela é inerente ao processo, ela faz parte, né? Não existe um caminho de evolução sem dor. E no momento moralmente que nós estamos, não existe dor sem sofrimento. Não existe, né? A gente já sofre antes, antecipadamente. Eu ouvi, acho que esses dias, acho que foi Thelma que compartilhou comigo uma reflexão de Joana. Acho que é a Joana, que ela fala do sofrimento do sofrimento. A gente já... Vou lá tomar uma vacina, alguma coisa, dói. Você já está sofrendo antes, entendeu? De receber a dor. Então a gente sofre o sofrimento do sofrimento, né? Então normalmente é assim, e isso faz parte desse nosso momento evolutivo. E aí eu trouxe aqui uma fala de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco, né? E ele foi prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial, ficou, enfim, lá nos campos nazistas. E ele fez desse limão uma limonada, né? Então escreveu livros e começou a partir daí uma nova linhagem, né, vamos dizer assim, dentro da psicologia e da psiquiatria, com base no sentido da vida, né? E ele tem uma fala aqui dele, né, que eu achei bem interessante para a gente refletir. Ele diz que o desespero é a presença do sofrimento sem a presença de sentido. Né? Então, quando não tem sentido, realmente é desesperador, né? Esse caso da minha tia, se a gente olhar no exemplo, né, que eu trouxe aqui, né, real, que eu acabei de vivenciar, é desesperador. Você fala, por que a pessoa está passando por isso? A gente não fica limitado, restringido, se a gente olha só com o olhar da matéria. E tantas outras coisas que a gente vivencia. Então a doutrina, ela nos convida a ter um sentido, quando ela diz que tudo está sob controle, mesmo que pareça descontrolado, né? Porque faz parte desse processo de evolução. E tem uma música que é muito bonita, que foi feita em homenagem ao Livro dos Espíritos, e tem uma parte dela que me toca muito, que fala, né? Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Quer dizer, a dor está na natureza. Para você desabrochar
de uma planta, de uma flor, você tem ali o rompimento da semente. Então ela faz parte desse processo, né, de evolução, essa dor. E esse tema me fez, não pude evitar falar sobre o apóstolo Paulo, que eu li muito recentemente o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, e é magnífico o livro, realmente me tocou muito. É um dos livros, né, de Emmanuel, através da mediunidade de Chico. E é muito ali, assim, quando Jesus busca Paulo ali às portas de Damasco, a gente tem uma cena assim bem curiosa, né? Vamos colocar assim. Porque Paulo, ele estava prestes a assumir um cargo importante, a vida financeira dele estava legal, ele era aceito, ele era rodeado de pessoas que sustentavam a sua autoridade, o seu poder, né? Então ele era um cara importante e é isso, ele tinha visibilidade, né? Ele era aceito. E aí, aparentemente, quando Jesus o busca ali às portas de Damasco, desorganiza todo esse quadro da vida de Paulo, né? E parece que está começando a dar tudo errado, né? Nesse olhar material. E ali, então, Paulo é convocado naquele momento a um caminho de experiências que parece que vai contra tudo que ele já viveu até então. Né? Então, e de repente é isso, né? Ele estava se preparando para projetos. Então, após esse encontro com Jesus, ele deixa de ter estabilidade financeira, saúde corporal, visibilidade, ele é rejeitado, ele é visto como louco, né? E é isso, então parece que há uma quebra de tudo que ele havia planejado. E talvez aqui tenha algumas pessoas, né, nos assistindo ou aqui, que estejam passando por isso nesse momento. Imagina, meu Deus, eu planejei tantas coisas, está dando tudo errado. As coisas não estão acontecendo conforme eu estava esperando, com a minha expectativa, né? E Haroldo Dutra, ele tem uma fala, eu gosto muito do Haroldo, sou um pouco fã do Haroldo. É muito interessante que ele fala, né? A estrada de Damasco é para quem está colocando tudo a perder. Eu achei isso tão interessante porque é como a gente pensar que essa estrada de Damasco fictícia na nossa vida é como se a gente estivesse à beira de fracassar. Então Paulo ali, a situação dele estava seríssima. Aquela perseguição violenta que ele fazia, né, contra os cristãos, seguidores de Jesus, ele estava prestes a arruinar a encarnação dele. Né? Ele estava prestes a colocar tudo a perder mesmo e se afundar ali naquelas ilusões da vida material, daquela experiência material. E eis que ocorre a intervenção divina, né? Então é para a gente refletir sobre essa intervenção divina nesses momentos nossos de dificuldades. E falando em Emmanuel, eu também sou fã de Emmanuel, eu trouxe um trecho. Eu sou fã de várias pessoas. E na hora que dá ruim eu chamo todo mundo, Emmanuel. Tem no livro Rumo Certo, tem um capítulo que se chama Vantagens Ocultas. Eu achei muito bacana para a gente refletir, porque Emmanuel ele traz aí essa reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida e como que a gente pode alinhar, né, os nossos caminhos para o rumo certo. Aí ele começa assim: todos precisamos de reconforto nos dias de aflição. Todos. Aí ele fala: isso é justo. Importa, entretanto, observar que a divina providência não nos envia dificuldades sem motivo. Entendendo-se que o Senhor não nos relega às próprias fraquezas e nem permite venhamos a carregar cruzes incompatíveis com as forças que nos caracterizam, fujamos de buscar a consolação por flor estéril. Ou seja, ninguém está carregando a cruz maior que pode, né? Olha a recomendação de Emmanuel. Aproveitemos a bonança que surge em nós habitualmente após a tormenta íntima
para fixarmos o valor que a experiência nos oferece. Aí eu fiquei pensando sobre isso. De fato, né, a gente fala, né, depois da tempestade sempre vem a bonança. Aí eu fiquei pensando nas minhas tempestades. Naquele momento de bonança, eu não paro para refletir, sendo bem honesta, sobre tudo que vivi. E é isso que ele está recomendando, né? A gente parar e falar, caramba, foi tenso, mas eu consegui. O que eu preciso aprender dessa experiência? Aproveitar esse momento de bonança, ao invés de ficar no Instagram, né? Pode até ficar um pouquinho, mas dedicar um tempo. Nossa, que processo complicado eu passei. E como eu tô, e o que eu aprendi? Será que eu aprendi? Aproveitar esse momento, né? E aí ele fala, né? Não nos propomos a louvar situações embaraçosas e nem a elogiar os fabricantes de problemas. Não é, vamos achar lindo ter problemas. Não é isso. Mas é preciso reconhecer as vantagens ocultas decorrentes das provações que nos visitam. É a tal beleza oculta da dor, né? E aí ele dá um exemplo. Quem conseguiria configurar o abismo a que seríamos arrastados pelos caprichos, aos quais muitas vezes nos entregamos confiantemente, se a desilusão não viesse nos despertar? Olha a desilusão de Paulo, né? Então foi extremamente providencial essa desilusão. E essa parte é muito forte, ele diz assim: ingratidão, em muitas circunstâncias, é o nome da bênção com que a infinita bondade de Deus nos afasta de ambientes determinados, a fim de que a cegueira não nos induza ao desequilíbrio. Obstáculo, no dicionário da realidade, em muitas ocasiões, expressa apoio invisível para que não descambemos na direção das trevas. Nossas provas, nossas bênçãos. Aí aqui, gente, eu confesso que eu li algumas vezes e eu me dei conta que a gente tem algumas mensagens da espiritualidade aqui da casa, provavelmente de outras, claro, que nos falam que os nossos obstáculos não estão ali para serem removidos, né? Os nossos obstáculos estão ali para que a gente aprenda a lidar com eles, apesar deles, porque eles são as nossas bênçãos aqui. Porque a gente tem um aprendizado rico através desses obstáculos. Então fez muito mais sentido para mim, né? E aí ele termina dizendo, né? Reflete nos males maiores que nos alcançariam fatalmente amanhã, se não fosse o socorro providencial dos males menores de hoje. E reconhecerás que todo contratempo, aceito com paciência e serenidade, grifando essa parte, é sempre toque do amor de Deus, nos alertando o coração e nos guiando o caminho. Né? Então não basta que a gente aceite o contratempo, estou aceitando, revoltado, né? É manter essa confiança de que existe um propósito por trás daquela dificuldade. E aí Emmanuel realmente ele nos destaca aqui que muitas vezes a gente se deixa envolver por questões temporais, questões materiais, e a gente se esquece, né, do propósito espiritual que deveria de fato nos nortear, né, nortear as nossas ações. E então assim foi ali com Paulo, ali às portas de Damasco, né, quando ele vê Jesus. A partir dali ele começa um processo de sofrimento enorme, só que é um sofrimento purificador, né? É aquele sofrimento que chega na nossa vida, sacode, mas ao mesmo tempo a gente ter esse olhar que esses sofrimentos eles vão diluindo as nossas imperfeições, porque a partir daquilo a gente começa a ter, se a gente souber aproveitar, um olhar muito diferente para os nossos processos mais difíceis. Então é esse sofrimento de esculpir, né? Esse trabalho
de esculpir mesmo, né? A dor, evolução, é a dor que traz o auxílio, é a dor, inspiração, é o despertador, né? Já diz a palavra, né? A dor que desperta. E é esse o objetivo. Não é a dor para nos destruir e nos prejudicar. Nós somos filhos do amor. Deus é amor. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é a inteligência, né? Então, é sobre essa fé e essa confiança que a gente deve, né, nos respaldar para conseguir ir à frente com mais êxito na nossa jornada. E aí, Saulo, até então, né, era Saulo, a partir desse momento ele passa a trilhar a estrada de Jó, né, que é Jó, que é quando Santo Agostinho traz aqui para a gente refletir, que lá mesmo diante daquela miséria extrema, daquela dificuldade profunda, ele agradece a Deus, porque ele entende que Deus está testando, né, ele ali está conseguindo alavancar degraus na sua evolução através daquele sofrimento, né? E aí Paulo, então, ele começa a aprender um novo termômetro sobre a presença divina. E é isso que é mais maravilhoso, né, com relação a Paulo. E ele precisou mudar a relação dele com Deus. Ele precisou estabelecer uma relação mais profunda. Então ele já não precisava mais dos aplausos externos. Não era isso. Era um aplauso interno. Era algo de dentro, né? Se conecta com a nossa humanidade. A gente vê Deus no nosso amigo, naquela pessoa que eu não tenho muito contato, mas, nossa, ela me trouxe algo que eu vivo. Então eu entendo, eu me conecto com ela, né? Então isso é muito profundo e a gente começa a fazer esse movimento interno nosso. Então eu já não estou mais tão preocupada se o fulano está me aplaudindo ou não. Eu estou preocupada comigo, que é a minha consciência que grita. Então eu acho que esse processo é muito bom, né? E, enfim, a gente vai entendendo que Deus é muito misericordioso com cada um de nós, né? E todos que estamos ali ao nosso redor são importantes peças, ferramentas para a nossa caminhada e para a nossa evolução, né? Então a gente começa a aprender com os nossos falsos fracassos. E a gente precisa desse tempo de inverno, né? Porque nem sempre... E aí é uma outra reflexão também que eu fiquei pensando. Então, assim, nem sempre o projeto material que eu tenho, ele vai acontecer daquela forma que eu acho. Nem sempre a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos materiais ali eficazmente. Mas isso não significa que Deus não tenha propósitos mais excelentes para cada um de nós. Porque Ele tem um compromisso moral com cada um de nós, né? E mesmo que a gente fique ali muito frustrado, e a gente precisa lembrar, né, disso, né? Que Deus tem esse compromisso com a nossa vida moral. E as experiências são inevitáveis. A gente não tem como evitar essas experiências, né? Então, por exemplo, ali trazendo um outro momento de Paulo, ele tinha uma certa, deixa eu colocar assim, não tinham muita afinidade, né? Eles divergiam de algumas atitudes. Enfim, e ele, quando ele recebe aquela carta, era Tiago ali pedindo ajuda. E na hora bateu um desânimo em Paulo. Mas, nossa, não é possível, mas está tudo certo, eu estou indo para Roma, né? E aí ele pede ajuda divina, que é o que a gente quer e às vezes não vai ser nessa vida também, né? Mas quando a gente tem esse olhar do Espírito, facilita muito a nossa jornada. Da maioria, provavelmente, é uma passagem que descreve o momento em que Jesus está com os seus discípulos atravessando ali, com um barco, né, atravessando o mar da Galileia. E durante essa travessia acontece uma tempestade muito violenta e Jesus estava dormindo durante a tempestade.
E aí os discípulos começam a se desesperar, com medo, enfim, mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus se levanta, repreende o vento, acalma, né? E diz ao mar, né? Aquieta-te, silencia-te. E imediatamente então o vento se acalma e tudo fica sereno, né? E aí ele questiona os discípulos sobre a razão do medo e da falta de fé deles. E os discípulos ficam assim, acho que como nós algumas vezes, enfim, né? Eles ficam até, quem é esse homem que até o mar é obedecido por ele, né? E aí um ponto bem interessante dessa passagem é que eu estava discutindo com um amigo, e é bacana porque ele é um amigo um pouco mais, bem mais maduro que eu, de 70 anos, e ele é evangélico. E é muito legal porque a gente tem muitas trocas, assim, muito bacanas. E ele já foi missionário, então tem uma experiência grande de vida. E a gente, de vez em quando, começa a conversar sobre passagens da Bíblia, né? E a gente falando sobre isso, e ele falou assim: Paola, eu tenho a impressão dentro de mim que esse ano vai ser um ano muito difícil. E eu falei com ele: caramba, John, ele é meu professor de inglês também. Aí eu falei: as nossas aulas são... E assim, a gente aborda muitas coisas do Evangelho. E aí eu falei: eu tô com esse sentimento também. Eu tô com medo. E ele falou assim: eu também. Mas eu tô pedindo coragem. E a gente falou dessa passagem que está no livro de Marcos, dessa tempestade. E aí a gente chegou à conclusão que a gente falou assim: caramba, no início da passagem, Jesus fala para os discípulos: vamos deixar a multidão, vamos passar para o outro lado. Vamos pegar o barco. Ele já sabia da tempestade. Ou seja, fazia parte do plano a tempestade, né? E muitas vezes, assim, pelo menos, né, comigo, acredito que também muitos, no meio das nossas tempestades e crises, a gente acha que Jesus não está ali, que nós estamos sozinhos, que a gente fez alguma coisa errada, que não deveríamos estar ali, que aquilo não deveria estar acontecendo, e a gente fica se vitimando, se culpando, ou se julgando, ou lamentando, esperneando, enfim. E a gente não percebe que essa tempestade é a nossa teste, né? O nosso teste de fé e de confiança em Jesus. E confiança no processo, confiança na espiritualidade, confiança de que existe um plano, de que somos filhos de Deus e que estamos aqui por um propósito, de crescer e evoluir e se amar e se aceitar. Então as tempestades, elas fazem parte do plano, né? E a gente ficou pensando o quanto que nessas situações aparentemente descontroladas existe um controle. Basta que a gente não se descontrole junto e mantenha a nossa confiança. Não quer dizer que vai ser fácil, não vai ser. Vai ser desafiador, mas ao mesmo tempo vai trazer o nosso crescimento, né? E lá na frente a felicidade que a gente tanto almeja. Então é sobre esses momentos difíceis da nossa vida que a gente use esse remedinho da fé, né? E que pelo menos a doutrina tenta nos mostrar que existe um outro olhar, né, para esses desafios. Existe algo bem maior para cada um de nós que vem através dessas tempestades. A música, então, vou colocar aqui, é uma música que a gente toca no trabalho de ectoplasmia, que é um trabalho para a saúde aqui da casa. Sem data show. Sem data show, vai ser só a música, mas eu, assim, acho que muitos conhecem, provavelmente, ela é muito conhecida. E esse tratamento, ele é um tratamento de saúde, né, que a gente sabe que é isso, a nossa saúde, a nossa cura vem do nosso espírito, né? Então, eu sou muito, olha, fazendo propaganda do tratamento, mas eu sou suspeita porque, aliás, sou suspeita para falar de tudo aqui na casa, porque a gente sente mais intensamente essa presença de Deus e nos nossos momentos. Então, se pelo menos a música ficar
na mente, no coração de cada um, acho que já vai ter valido a pena eu ter vindo aqui. Deixa eu colocar. Quem quiser cantar junto ou meditar, fiquem à vontade. Se as águas do mar da vida quiserem desaguar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, trabalhando e perdoando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu e jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Pessoal, obrigada. Vamos segurar na mão de Deus, que a mão dele está sempre lá. A gente que precisa se conectar. Obrigada. Encerramos assim a primeira parte da nossa reunião, bastante tocados e emocionados. E é isso, segurando nessa mão que está sempre estendida para cada um de nós. Vamos passar agora para a segunda parte, que é o passe. Pedimos a todos que permaneçam nos seus lugares e os passistas que se posicionem, por favor. Isso aqui fica aceso.
Deixa eu botar Ave Maria. Quando você fala. Pensando em Jesus. Bom, pedimos a vocês mais 5 minutinhos da paciência de todos para que possamos passar os nossos avisos dessa noite. Então, para começar, está aqui no primeiro da lista, vamos falar da nossa cesta básica. Como nós falamos em todas as reuniões, não tem férias, não tem carnaval, não tem feriado, não tem nada disso. Nossa cesta básica é entregue todos os domingos para as famílias que aqui vêm buscar um pouco mais de recurso diante das suas dificuldades. E no nosso informativo, como nos nossos murais, tem a listagem de alimentos que a gente precisa para a nossa cesta básica, que é o básico mesmo, gente. Feijão, arroz, macarrão, molho de tomate, açúcar, café, fubá, farinha, leite. É o básico que tem ali, o leite sempre em pó. Mas para esse mês nós estamos precisando mais urgentemente de fubá e de farinha. Inclusive recebemos uma doação grande de fubá hoje, então a farinha passa a ser, né, o primordial que estamos precisando para esse mês. Nossa livraria, nossa biblioteca, nossa cantina ficam abertas meia hora, cantina meia hora não, a cantina bastante tempo antes da palestra, mas a biblioteca e a livraria meia hora antes e meia hora depois, tá? Então, se vocês quiserem conhecer a nossa biblioteca, eu sei que livro está caro, né, gente? Então, se vocês tiverem vontade de conhecer mais profundamente sobre a doutrina, a nossa biblioteca tem vários livros ali que vocês vão se deliciar com eles e vão aprender muito também. E a nossa livraria, além de ter os livros todos novos que vocês conhecem, nós também oferecemos livros usados que chega para a gente de doação e que vocês vão poder comprar com preço mais acessível, tá? Temos o nosso brechó, que funciona às terças e quintas, de manhã e à tarde, né? E se quem não conhece, quiser conhecer, ele é muito bonitinho, parece uma lojinha, uma boutique. Vai lá conhecer, tem de tudo, tem roupa de criança, roupa de adulto, feminina, masculina, roupa de cama, e coisas para casa também tem, é bom vocês conhecerem. E doar também, né, gente? Eu tenho a cara de pau quando chego aqui de dizer que aquela roupa que a gente espera usar porque vai emagrecer, não vai emagrecer, desiste dessa ideia. Doa para o nosso brechó. E a gente fica guardando anos, né? Não vai emagrecer, não vai usar, não está usando há um ano, não vai usar mais. Doa, porque o nosso brechó está sempre precisando de novidade para movimentar, né? A nossa casa não é uma ONG, a gente não recebe ajuda de ninguém. A gente não tem ajuda do Estado, a gente não tem ajuda de um benemérito, né? O ectoplasma ainda não materializa bens materiais, só saúde realmente. Então nós precisamos de alguém que colabore financeiramente com a gente. Então o nosso brechó colabora com isso, com uma cantina, com uma livraria, como todos aqueles que aqui vêm e que puder colaborar conosco, se associar,
Não vou falar em carnê porque existe Pix, mas chega lá na livraria e fala assim: eu quero ser um sócio dessa casa para ajudar a manter essa casa funcionando. Será muito bem-vindo, porque aqui a gente paga tudo, né, gente? Luz, água, telefone, funcionário, tudo que vocês veem funcionando na casa de vocês, funciona na nossa casa e a gente também precisa pagar. Então, que vocês puderem colaborar conosco, nós agradecemos. Nós temos o Evangelho Terapia presencial e online também. Presencial ele acontece às segundas-feiras às 6h30, quartas-feiras às 18h30, segunda-feira, 18 horas na quarta-feira e no sábado às 15h30. Quem quiser participar, é uma terapia mesmo. A gente traz a palavra de Jesus para a nossa vida e a gente reflete junto sobre a nossa vida, as nossas dificuldades, a nossa caminhada. Estão todos convidados a participar conosco desse Evangelho. E online, eu sei que tem as quartas... Qual é o horário, Valtinho, do seu? Às quartas-feiras, não é isso? Quarta-feira, às 9 da manhã, temos o Evangelho online com Walter e os outros eu não sei, gente. Segunda e quinta. Liga aqui para a nossa secretaria que vão dizer a vocês os horários, como entrar, como participar dos grupos de Evangelho. Mas não deixem de participar. Em março, os nossos cursos estarão voltando. Quinta-feira agora a gente recomeça o estudo de André Luiz, que é quinta-feira às 19 horas. Nesse ano nós vamos começar com o livro Entre a Terra e o Céu, da obra de André Luiz. Joana, a obra de Joana de Ângeli, continua acontecendo às sextas-feiras às 19 horas, não é isso? Às 19h30. E o estudo das obras básicas, eles retornam em março, mas dia 11 de março. Já está na livraria, já está tudo pronto para vocês se inscreverem, deixando o telefone para a gente colocar o nome de vocês no grupo. Estão todos convidados. É bom a gente conhecer a nossa doutrina, ela é realmente consoladora. Quanto mais a gente estuda a doutrina, mais a gente se sente acolhido, consolado, fortalecido, encorajado para passar os momentos difíceis da nossa vida. Eu não sei se eu falei tudo, falei? Falta mais alguma coisa, gente? Fala, Lé. Os nomes, sorteios. Toda reunião a gente contempla 3 amigos que vêm com o livro. Fala. O número está na perna direita da cadeira. Quem está saindo não vai ganhar o livro, é uma pena. Número 8. 8, perna direita. Quem é que tem aí o número 8? 13. 13. Ana, necessitada. 22. Gente, esse salão cheio de gente do jeito que tá. 22, ninguém? 11. Outro necessitado. É o povo da casa precisando estudar. Mais um, Paola. 50. Perna direita, Fernando. Então pronto. Gente, muito obrigada pela paciência de vocês. Vão com Deus, que o Senhor abençoe.